Marina Guimarães, já falar do plano, já falamos em outras oportunidades aqui do plano diretor. E agora, o plano diretor está sendo discutido e são fases. E é importante que a população participe, né? Durante o plano de governo que nós tratamos aqui dos candidatos, né, teve uma entrevista que nós fizemos que o candidato estava falando de discutir o seu plano, né, suas ideias com a população. Mas é necessário incentivar para que a população participe. E está sendo discutido o plano diretor. E eu tenho convicção que muitas vezes a população acaba não participando. E depois, lá na frente, não sabe o que foi decidido, não sabe o que foi discutido, né? Lamentável. Mas é isso aí. Marina, satisfação ter você no programa, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui para falar sobre essa nova etapa, né, da revisão do plano diretor que a gente está entrando. Que etapa é essa agora que você está entrando do plano diretor? A gente está na etapa de proposição, né, apresentação aí da primeira proposta de macrozoneamento, né, um primeiro desenho, um primeiro esboço da revisão de como é que ficariam aí os limites, né, de preservação, ocupação, urbano, rural, como é que isso se consolidaria sobre o território em termos de vocação, né? Para depois a gente começar a falar de zoneamento, de possibilidades, de densidade, de ocupação e assim por diante. Então, que fase é exatamente essa? Nós já passamos, parece, por 2 ou 3 fases, é isso? A gente tinha uma grande fase inicial, né, que foi feita até por outra empresa, que era uma fase de diagnóstico. Sim. O Grupo Mira assumiu, né, a partir do início do ano, aí, em fevereiro, já com o que a gente chamou de fase 2, iniciando com a fase de prognóstico, que é essa avaliação do que se desenhava para o futuro de Ilhéus. E a partir daí, então, a gente vem trabalhando nessa construção, então, da proposta de ordenamento territorial. Né? Então, essa fase agora é uma primeira reprodução, né? Um rebatimento desse desenho e dessas expectativas no território, né? Então, sobre o mapa, sobre o território, como é que isso se reproduz, para que depois a gente vá caindo ainda, baixando os detalhes menores, né? De o que é possível, o que não é, possível, e assim por diante. Que não pode. Isso. Isso para cada região da cidade, seria isso? Exato. O macrozoneamento, a gente ainda está falando de grandes regiões, Sim. Depois a gente chega no zoneamento, onde a gente começa a falar de bairros, de territórios menores. Hoje a gente já pode mais ou menos definir, quando você fala de macrozoneamento, a gente já pode definir quais são as características da cidade hoje? As características de Ilhéus, do nosso município? Em termos gerais, já, né? A gente já tem aí as áreas que estão consolidadas, a gente consegue já ver as possibilidades de expansão, né? Ou por onde que Ilhéus tem caminhado as diretrizes de vocação, de expansão, suas necessidades em termos habitacionais, em termos industriais, a sua parte logística, também aí, né? Uma parte de desenvolvimento aí, que é orientado, né, pela questão rodoviária da BA, aí, né, duplicação Sim. da BA para Itabuna, né, o crescimento vetor norte, vetor sul, o que orienta, né, cada um desses crescimentos. A gente observa que na Zona Sul você tem o desenvolvimento imobiliário. Né? Você tem esse segmento imobiliário crescendo. Esse segmento ele se dá mais de forma natural ou, no caso do plano diretor, pode também dar um norte para isso? Claro que não nessa fase agora, numa fase lá na frente. Pode dar um norte, por exemplo. Tem muita gente que reclama, tipo, a nossa zona norte da cidade não tem os empreendimentos que tem no sul. Que tem no sul. A gente recebe muitas reclamações desse sentido. O plano diretor pode dar um norte para isso ou não? Pode e deve, né? Inclusive, os instrumentos que o plano diretor coloca é para tentar fazer esse equilíbrio, né?
tentar prover dos equipamentos necessários, as vocações, qualificar as ocupações e assim por diante, né, tentando distribuir aí os ônus e bônus pelo território como um todo, né? Sim, para ter um equilíbrio. Exato. Muito bem. Nessa fase agora, vocês vão fazer por região. Me parece que começou ontem Isso. as oitivas, né? É oitiva ou oficina que vocês estão fazendo? Oficinas, né? Oficina. Começou ontem lá na escola Arleu Barbosa, se eu não me engano. Exato, na região, Arleu Barbosa. na região norte, Região aí, né, norte. da cidade. A gente fez ontem uma oficina lá, a primeira, de 4. Hoje a gente vai estar na região sul. Sim. Amanhã. Mas onde vai ser onde lá? A população pode participar? Como é? Isso, Pode estar lá, pode estar participando? Todos estão convidados aí a participar com a gente a partir de 6h30 da tarde, hoje na Faculdade de Ilhéus. Vai ser na Faculdade de Ilhéus hoje. Isso, Certo. a partir das 18h30. 18h30. Isso, amanhã na escola, né? Temístocles Andrade, na região oeste. Isso, aí. lá no Teotônio Vilela. Isso, no Teotônio Vilela, às Mesmo horário? 18h30 também. 18h30. E na quinta-feira, na parte central aí da cidade, no IME, Certo. também às certo. 18h30. 18h30. Então, ontem, no Arleu Barbosa. Hoje, Faculdade de Ilhéus, gente, sempre às 18h30, ok? Sempre às 18h30. Hoje, lá na Faculdade de Ilhéus. Amanhã vai ser no Teotônio Vilela, na Escola Temístocles Andrade. E encerra no IME, aqui no centro da cidade. Exato. Muito bem. Quem são as pessoas que podem participar disso? É a cidade de modo geral, a população que se interessa? Qual é o público-alvo para se discutir isso? Todos são convidados, né? O processo participativo de revisão do plano diretor é aberto para toda e qualquer pessoa, né? Para entender como é que é a dinâmica, para entender como é que está sendo pensado, para ver as dificuldades do território, para colocar a sua visão. Não precisa ser especialista, não precisa trabalhar com o mercado imobiliário, não precisa trabalhar no poder público. A ideia é que todos que queiram, né, e se interessam pela sua região, por entender como é que esse processo é feito, por como é que a cidade é planejada, por que as coisas acontecem ali sobre o seu território, participem com a gente, conheçam um pouco do que está sendo feito, até para que passem para a gente, né, as suas percepções, porque a gente ainda está no momento de receber essas contribuições e poder fazer aí considerações, modificações, não só para essa etapa do macrozoneamento, mas para a próxima do zoneamento, e que vai ser então a minuta final, caminhar depois para a minuta final do plano diretor. Essas oitivas, de alguma forma, elas servem também como oitiva, né? Essas oficinas. Servem como oitiva. É uma escuta, né? É uma escuta com a população para falar também sobre as regiões, vocês vão escutar, então serve também como uma oitiva, no caso. Sim, elas são validações das etapas atuais e já orientadoras para as próximas, né? Então elas são sempre contribuições de rico valor aí para o processo como um todo. Porque quem está no dia a dia e quem vive na cidade sabe exatamente quais são essas carências, né? Tem muita gente... Tem mais propriedade para falar do que outras pessoas, né? Porque se eu estou aqui na região sul, por exemplo, moro na região sul, e eu vejo essa expansão que está ocorrendo na região sul de uma forma rápida também, né? Então, se eu estou discutindo sobre aquela região, eu tenho muito mais propriedade de falar, porque eu moro lá há anos, eu sei como era antes e como está sendo agora, né? Então tem propriedade. Uma forma de colaborar. E Ilhéus tem uma característica, né, de um território muito extenso aí, né? Então a gente está fazendo essas 4 regiões, tentando aproximar um pouco mais. Claro que a gente queria ir em todos os distritos, em todos os povoados, mas infelizmente, né, o tempo não nos permite. Mas assim, muito aproximar ainda um pouco que seja, né, mais das pessoas aí, tentando ouvir essas realidades e ver o que é possível. E claro que o ordenamento territorial, né, é aquilo que se rebate ali na ponta, mas o plano diretor traz também diretrizes setoriais, né, de políticas públicas diversas. Então, ouvir a população é essencial. Seria Mariana, bastante importante que fosse nos distritos também, né, Vila? Porque... Eu ia questionar exatamente isso. Porque, você disse assim, que tem pouco tempo e seria interessante que pudesse também chegar nos distritos. No momento que vocês constroem esse plano diretor, faz essa revisão desse plano diretor e não chega da forma que deveria chegar nos distritos, daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, talvez um pouco antes,
gente não estaria com a necessidade de fazer uma nova revisão do plano? O plano diretor, ele é um instrumento vivo, né? Então, assim, o próprio Estatuto da Cidade, ele já coloca com a necessidade de revisão em, no máximo, 10 anos. Então, isso já é fato, né? Independente de ser feito agora ou não, pelo melhor processo, né? Ele já tem uma periodicidade máxima aí colocada como 10 anos. Mas se uma necessidade da zona rural não for colocada no plano diretor que está sendo construído agora, essa região da zona rural não ficaria prejudicada? Não, mas a gente tenta, mesmo não estando lá nesses momentos participativos, né, aí pela impossibilidade das agendas mesmo, a gente tenta trazê-los, tenta conversar, tenta visualizar. A gente fez um olhar aí, né, tanto em diagnóstico, foi feito reuniões lá pela primeira etapa, né, pela outra empresa. Nessa etapa agora, a gente pegou todas essas considerações sobre o ordenamento territorial. A gente fez um olhar sobre esses limites, né, de necessidade de expansão ou não, de área urbana ou não, dentro de cada distrito. Então, foi feito um olhar também para eles. Não foram esquecidos, não. Entendi. A gente só não está fazendo oficinas nesse território por uma questão de tempo. Mas eles não foram esquecidos. Isso é importante de dizer. Vocês têm, então, um tempo para concluir o plano? Sim. Até o final do ano, o plano como um todo, né, toda a minuta de revisão do plano diretor aí tem que ser concluída. Essa primeira reunião com os distritos, com a população dos distritos, foi feita quando com essa primeira empresa? Sabe dizer? Foi 2022. Esse tempo de 2 anos, ele não influencia numa revisão do plano? Porque teve escuta com eles, claro. Mas eu queria saber, porque eu sei que tem um tempo já que começou essa revisão, né? Então, esse período de 2 anos, ele não influencia? A gente... A cada momento, né, a gente fala que a gente vai fazendo a revisão do processo com o carro andando, né? Então, não só para os distritos, mas para a cidade como um todo. Então, mesmo de fevereiro para cá, que é o Grupo MIR que vem trabalhando, a cidade está viva, as coisas estão acontecendo. Então, a cada momento, tudo que acontece, dentro do possível, a gente vai atualizando. Isso serve não só para os distritos, como para cá também. Então, tudo que foi visto lá atrás, mas que de alguma forma teve algum agente novo, alguma coisa nova que aconteceu no território, veio sendo incorporado. Né? Então, isso é vivo, é um organismo vivo. O nosso plano diretor, a última revisão dele foi quando? 2016? Eu acho que foi 2006, né? 2006 é a primeira, isso é a primeira leva de planos diretores do Estatuto da Cidade. Certo. Então foi 2006. Nós temos o quê? 18 anos, então? Isso. 18 anos. Tempo, eu lembro que a gente abordou isso. Do plano diretor. Então, 18 anos depois que estamos fazendo uma revisão. E a orientação é de que seja de no máximo 10 anos. Sim, no máximo 10 anos. No máximo 10 anos para que faça. Então, nós temos aí 8 anos de atraso do nosso plano diretor. Tá aí. Querida, muito obrigado pela participação. Eu gostaria que você só reforçasse esse convite para que a população possa participar dessas oficinas. A importância da população é muito grande, porque é você que está no dia a dia, é você que sabe as necessidades da sua cidade, é você que está no dia a dia, muitas vezes tá numa mesa de bar e dá uma ideia sensacional, maravilhosa, numa mesa de bar, dizendo, rapaz, essa região aqui deveria ser assim. Então, essa sua ideia pode ser numa oficina dessa, e não numa mesa de bar, entendeu? Então, você que pensa no futuro da sua cidade, então é sempre importante você ser ouvido nessas oportunidades. Então, começou ontem, lá no Aleu Barbosa, hoje vai ser na Zona Sul da Ilhéus. Faculdade de Ilhéus. Faculdade de Ilhéus, lá na Zona Sul, às 18 horas. 18h30. 18h30. Amanhã... Teotônio Vilela, né? Teotônio Vilela, né? Escola Temístocles Andrade. Do Temístocles Andrade. Oi? Só você para falar, eu também não... Eu conheci Temístocles. Então, professor Temístocles Andrade, foi secretário de Assistência Social aqui em Ilhéus. Né? Eu conheci ele. Quinta-feira no IMA. Na quinta-feira, aqui no centro, na região central do IMA. Tá bom. Muito obrigado, hein?
Boa sorte. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo e a cidade precisa realmente da revisão do plano diretor até para nortear, para saber o que a gente pode fazer e o que a gente quer. Eu que agradeço aí, estamos à disposição. Um grande abraço, tá bom? Gente, toma nota aí dessas datas, de horário e participe, tá bom? Você que está na Zona Sul, vai lá. Você que está no Norte, participa. Super importante isso. Bate um papo com Marina Guimarães, que nós tratamos aqui da revisão do plano diretor de Ilha. Vamos para o apoio, daqui a pouquinho a gente retorna com mais notícias, mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM. Apoio